Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Como é bom ter alguém que cuide da gente, alguém para nos proteger, nos conduzir, nos guiar, alguém que, por nos amar, vai cuidar de nossas vidas. É o que a gente experimenta quando é criança. A gente tem pessoas que cuidam de nós, a gente tem pais que nos dão a comida quando a gente precisa, que nos protegem quando a gente necessita, que nos conduzem pelo melhor caminho em todo o tempo. E a gente, sem perceber, tem uma vida mais leve, porque tem alguém fazendo por nós, tem alguém cuidando de nós. E como é bom, e a gente só vai perceber como é bom isso no momento em que lá na frente a gente começa a assumir mais a própria vida. E aí percebe, puxa, como a vida é pesada, como a vida é cheia de responsabilidades, e como era bom saber que eu precisava só confiar naqueles que cuidavam de mim. Como é bom ter alguém que cuida da gente. E o Salmo 4, no qual nós estamos meditando, versículos de 1 a 5 diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Olha o chamado de Davi, um homem atribulado, perseguido, maltratado, um homem que está fugindo dos seus inimigos. E ele diz: Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Isso tem sido um assunto de extrema dificuldade em nossos dias, porque talvez mais do que nunca o homem passou a se sentir muito autônomo, passou a se sentir muito dono de si mesmo e muito cheio de si. O empoderamento, que não é só feminino, mas também masculino, ele tirou do homem um grande privilégio. O privilégio de saber que existe alguém maior do que ele. O privilégio de lembrar que existe alguém maior do que ele e que ele pode confiar nesse alguém que cuida dele e que, portanto, ele pode descansar o coração, porque a vida não está toda sobre nós. Não. O peso da vida é grande. Você já deve ter sentido o peso da vida. Por isso é tão importante ter aquele que cuida de nós. E Davi, nos momentos bem difíceis, ele lembra isso. Olha, coloca diante de Deus. Mas Jesus tinha dito isso, não foi? Ou melhor, disse isso depois, não foi? Lá em Mateus, capítulo de número 7, o Senhor Jesus ensinou a não ficar ansioso. Capítulo, já o 6, versículo 9, ele ensina a oração dominical. Ele diz que a gente deve orar ao Senhor, né? O Pai Nosso que está nos céus. E ainda no capítulo 6, versículo 25, ele diz: Não andeis ansiosos de coisa, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E fala para que nós estejamos confiando naquele que é bom. E aí no capítulo 7, versículo 7, ele diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Você daria ao seu filho, quando ele pedir um pão, você daria uma pedra para ele? Não. E então, uma coisa óbvia, uma pergunta que todo mundo sabe a resposta, e por isso ele coloca diante de nós o seguinte: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então veja que Jesus, no capítulo 6 e 7 de Mateus, nos mostra uma relação de um pai com seus filhos, de grande bondade, de grande amor e graça. Para que nós confiemos, veja que, como Davi,
que diante da luta dos adversários, ele não tentou resolver o problema com as próprias forças. Ele foi conduzido a Deus para confiar no Senhor. Observe que ele diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, dá raiva, fica chateado, acontecem as coisas, as pessoas vêm contra nós injustamente, mas confie no Senhor. Paulo vai usar esse versículo em Efésios, capítulo de número 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não acumulem a raiva. Simplesmente ao anoitecer que ela já tenha passado. Não alimente a raiva. Por quê? Porque você deve entregar ao Senhor a sua necessidade. A sua raiva não vai resolver os seus problemas. Você quer ver uma coisa? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20, Tiago nos diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, eu convido você a fazer o que Davi disse. Deixe a síndrome de Deus. Muitas pessoas tão facilmente têm uma síndrome de Deus. A ideia de que tem que assumir tudo e que tudo tem que ser do jeito dela. Podem ser pastores que acham que as coisas têm que ser resolvidas do seu jeito. Podem ser, dentro de casa, pais que acham que se tudo não for do seu jeito, as coisas então estarão boas. Podem ser qualquer pessoa que acha que tudo tem que ser guiada, conduzida, providenciada do jeito dela. É a síndrome de Deus, ou seja, quer se colocar no lugar de Deus controlando toda a criação ao seu redor. Faça como Davi, não carregue esse fardo tão pesado. Ofereça sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele é o único que é Deus, nós não somos. Para que Deus mesmo conduza nossas vidas. Conduza a sua igreja conforme a sua vontade e não conforme a vontade de homens. Para que Ele conduza a sua vida conforme a vontade dEle e não conforme a sua vontade. Para que Ele continue sendo Deus e você descanse. Porque um grande privilégio de quem conhece ao Senhor é poder descansar. E se este privilégio não é aproveitado por aqueles que conhecem ao Senhor, então, o que é que nós estamos aproveitando? Descanse no Senhor. Davi também tinha adversários, inimigos, muitas lutas. Mas ele preferiu descansar em Deus. E nos convida a fazer o mesmo. Deixe que a justiça de Deus se manifeste. A nossa ira não manifesta a justiça de Deus. As artimanhas dos homens, políticas, a tentativa de fazer as coisas do seu jeitinho, o conhecido jeitinho brasileiro, não produz a justiça de Deus. Deixe que Deus haja, porque Ele sim é justo e sabe fazer as coisas do jeito certo, na hora certa. Apenas descanse. Para o seu próprio bem, deixe a síndrome de Deus. Confie naquele que cuida de nós, porque é tão bom ter alguém cuidando de nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo teu amor, graça e misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque temos a Ti. Quando tudo está ruim, nós temos a Ti. Quando os inimigos se levantam contra nós, nós temos a Ti. Quando o mundo está, Senhor Deus, caindo em pedaços, nós temos a Ti. De forma que, ó Deus, não temos a necessidade de assumir o Teu lugar jamais, por nem mesmo seríamos capazes. Porque o Senhor, ó Deus, já cuida de nós. Ajude-nos a desfrutar desse privilégio de descansar nos braços de um Pai, que muito mais do que qualquer pai deste mundo, é muito bom e tem prazer em abençoar os seus filhos. Ajude-nos a ser firmes e confiar em Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.